Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz Páscoa a todos, unidos na fé, nesse dia 21 de abril de 2025, nessa segunda-feira na oitava da Páscoa. Peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós nesse período agora que iniciamos. O Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós entramos nesse período da Páscoa em direção a Pentecostes, então nós temos o momento do Pai que cria o mundo, o momento do Filho que nos salva e vamos entrar agora no momento do Espírito Santo. No dia do Espírito Santo que se estende até hoje, porque é o Espírito Santo que vai conduzindo a igreja, que vai nos sustentando na fé, na oração e vai iluminando os nossos caminhos para que a gente possa nos preparar para encontrar com a Santíssima Trindade. Nos relatos da criação, o que nós temos? Nós temos uma sexta-feira da paixão, em que nós temos muitos discípulos que se tornam covardes, medrosos, fujões, escondem, negam, se ausentam. Depois nós temos um silêncio mortal no sábado, aleluia, um dia de um silêncio que Deus está morto. Deus está morto, a esperança está morta, a vida acabou. Mas a partir do domingo, do primeiro dia da semana, veio logo de madrugada, algumas mulheres vão, entre elas Maria Madalena, ao sepulcro. Algumas mulheres não desistem de procurar Jesus, continuam indo ao seu encontro, mesmo sabendo que está sepultado. Mas começa um processo de encontros. A ressurreição nasce de encontros com o túmulo vazio, em que no evangelho de hoje as mulheres saem correndo e nessa correria encontra Jesus. E Jesus, ao se aproximar delas, o primeiro pedido é: não tenha medo. Vá dizer aos discípulos. Então o convite que Jesus faz a essas mulheres que estão com medo, mas estão alegres, encontraram o túmulo vazio e vão contar aos discípulos, é a primeira orientação: não tenham medo. O segundo, se tornarem testemunhas e missionários. Vá dizer aos nossos irmãos que iremos nos encontrar na Galileia. Por que encontrar na Galileia? Porque lá foi o início da atividade, da missão de Jesus. Na Galileia foi o início da prática da missão de Jesus, do anúncio de Jesus, da vida pública de Jesus. Então a orientação: vá para a Galileia, lá a gente se encontra. Por quê? Porque Jesus, como ressuscitado, vai refazer o seu caminho e para que os discípulos desperte, para que eles tenham a consciência de que aquilo que foi vivido, dito e praticado junto com Jesus de Nazaré, eles estavam diante do ressuscitado. Eles estavam diante daquele que iria ressuscitar e superar a morte, vencer a morte e volta para os seus. Jesus não volta para se encontrar com quem o condenou. Não volta para se encontrar com fariseus, doutores da lei, com Pilatos, com Herodes. Não, Jesus volta para se encontrar com os seus discípulos e com aqueles que ele acredita. Por outro lado do Evangelho, nós vamos percebendo a maquinação do mundo do poder, que agora, diante dos soldados que contam o que aconteceu, começam a criar uma história, uma lenda de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. A grande pergunta é para que eles tinham que fazer isso, né? Num ambiente
vigiado por soldados, né? Mas o boato de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus foi espalhado e a custo de muito dinheiro. As autoridades religiosas, sabendo do fato de que é algo que eles não estão conseguindo entender, eles resolvem pagar os soldados para que soltem a notícia de que o corpo foi roubado. Então nós temos aí gente que age da forma maldosa, gente que está pouco se lixando com a ressurreição, soldados que estão à venda, são vendidos, se vendem para anunciar algo que não aconteceu. Viu? Homens que compram o silêncio dos soldados porque não querem saber de um ressuscitado. E mulheres que mesmo com medo estão alegres porque encontrou o túmulo vazio. As condições da nossa vida acabam sendo em torno disso, né? Nós vivemos todas essas realidades. As realidades que às vezes a gente não sabe como agir, às vezes a gente não sabe como fazer, mas o fato é que nesse mundo que nós vivemos, a gente encontra com tudo por aí. A gente encontra gente interessada na ressurreição, a gente encontra gente interessada na não ressurreição, a gente encontra gente que tem fé, gente que não tem fé, gente que acredita, gente que não acredita, e são esses os mistérios da vida humana. Então, que Deus possa abençoar e iluminar todos nós, que nós, iniciando esse período da Páscoa, sejamos sempre abençoados, iluminados por Deus e protegidos de todos os males, na força do Espírito Santo e, acima de tudo, na certeza de que, diante de um túmulo vazio, a gente quer se encontrar com aquele que é o ressuscitado. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço. Até mais.